Olá, hoje é dia de receita especial. No canal você vai aprender um frango recheado com manteiga de ervas, empanado e frito, o famoso frango Kiev. Então vem comigo! O frango Kiev é um prato da culinária russa e agora eu vou passar para vocês os ingredientes. Então vamos lá. Nós vamos usar peito de frango, os aromáticos, né? Porque aqui eu vou usar salsinha, cebolinha e tomilho. Você pode usar o aromático da sua preferência. Eu só sugiro que você tenha cuidado com o alecrim, porque ele pode comprometer o seu prato, tá? Nós vamos usar manteiga, que nós vamos misturar com esses aromáticos, ovos para empanar, farinha de rosca, farinha de trigo, óleo para fritar o nosso frango Kiev, sal, pimenta do reino. É super fácil, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Então vamos ao preparo. A primeira coisa que nós vamos fazer é aromatizar a nossa manteiga. Aqui nós temos uma manteiga em ponto, deixa eu pegar uma colher aqui, em ponto de pomada. O que é esse ponto de pomada? Vocês vão tirar da geladeira e deixar ela uns 10 minutos fora da geladeira para a gente ter essa facilidade para manipular aqui o ingrediente. Então nós vamos adicionar aqui a cebolinha, que já está toda picada, a salsinha e o tomilho, né, que é o aromático. Eu já disse para vocês nos meus programas que o tomilho é um dos meus aromáticos preferidos. Então aqui nós vamos tirar as folhinhas. Ele tem um aroma super especial, ele é bem suave e diferente do alecrim, não tem perigo se vocês errarem aqui na mão do tomilho, tá? Com o alecrim já é diferente. Lembrando que todos os ingredientes e a quantidade dos insumos você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá colocando o nosso tomilho. E agora nós vamos misturar a nossa manteiga com os nossos aromáticos. E aí vocês vão ver que receita incrível, super saborosa e que vai agradar todo mundo. Então aqui, ó, misturamos os ingredientes. Aqui eu vou adicionar um pouco de sal. É importante vocês perceberem se a manteiga que vocês estão usando é com sal ou sem sal, para corrigir nesse momento aqui. Um pouco de pimenta do reino. E vamos misturar a nossa manteiga, tá? Então aqui nós temos a nossa manteiga de ervas. E aí tem um segredinho da receita que eu vou passar para vocês. Nós vamos pegar um saquinho de plástico ou um plástico filme, que nós vamos fazer bastõezinhos com essa manteiga aromatizada. Vamos levar à geladeira para ela ficar com uma consistência bem rígida e depois nós vamos rechear o nosso frango. Então aqui deixa eu mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse prato saboroso da culinária russa, o frango Kiev. Então aqui nós colocamos a manteiga, enrolamos no saquinho e vamos fazer esses bastõezinhos. Vamos levar à geladeira até que ela fique bem firme e aí nós vamos rechear o nosso frango com a manteiga aromática. E agora nós vamos tratar o frango, né? Aqui nós temos 2 filés de frango. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um furo aqui no filé com bastante cuidado. E aí a gente vai colocando o dedo aqui para a gente ir sentindo. Toma cuidado para não furar o frango, para depois a nossa manteiga de ervas não vazar, ok? E vamos fazer a mesma coisa com esse. Porque a gente precisa aqui de um espaço para a gente colocar o nosso bastão
de manteiga com ervas. Vamos temperar o nosso frango com sal e pimenta do reino. Aqui a gente pode ser bastante generoso, porque como nós vamos fritar ele em imersão, é importante que os temperos aqui entrem no nosso frango. Vamos colocar mais. Pimenta do reino, uma receita super prática. A manteiga traz toda uma suculência aqui para o nosso frango a Kiev. E agora eu vou pegar os bastõezinhos ali de manteiga. Então aqui nós já temos o nosso filé de frango já temperado com sal e pimenta do reino. Eu vou pegar ali os bastões de manteiga com ervas e mostrar para vocês como é que nós vamos rechear essa delícia. Aqui nós temos os nossos bastões que foram para a geladeira. E eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como é que eles ficam. Ele volta ao estado de manteiga, firme novamente, só que aqui ele está aromatizado, né? E o sabor fica incrível. Eu vou cortar esse aqui ao meio, porque eu acho que metade é suficiente para a gente rechear aqui o nosso frango. E aí nós vamos colocar o bastão dentro do frango. Olha que bacana isso. E é interessante a gente entender que essa manteiga vai trazer aqui para o nosso frango suculência, sabor e vai deixar o frango bem molhadinho e saboroso. Então vamos rechear o outro e agora nós vamos fechar aqui com palito. Vou empurrar mais um pouquinho para a gente manter ele bem fechado. Acho que 2 palitos são suficientes. E é importante também a técnica aqui de empanar para a gente manter ele bem crocante, com aquela casquinha bem saborosa. Aqui nós já temos os nossos filés temperados, recheados com a nossa manteiga aromática. Agora nós vamos empanar e eu vou mostrar para vocês essa técnica e depois nós vamos fritar em imersão e o nosso frango a Kiev já vai estar pronto rapidinho. Então aqui nós vamos quebrar os nossos ovos que nós vamos usar e aqui nós vamos bater os ovos. A técnica de empanar ela é muito simples. A gente deve passar primeiro o nosso frango na farinha de trigo, depois a gente passa nos ovos batidos e finaliza na farinha de rosca, tá? Então vamos passar na farinha de trigo. Então aqui, ó, farinha de trigo. Agora a gente passa nos ovos batidos. Esse processo é super importante para a gente ter aqui uma crocância e criar aquela casquinha no nosso empanado, tá? Essa técnica, ela serve para todos os empanados que vocês forem fazer, ok? Então aqui nós já temos os nossos frangos recheados e empanados e agora nós vamos fritar em imersão até que o frango fique bem douradinho. Então depois do nosso frango empanado, nós vamos fritar em imersão. Aqui nós já temos o nosso óleo quente e já pronto para receber o nosso frango. Então aqui nós vamos colocar e vamos deixar fritar até que ele fique bem douradinho, crocante, né? Vocês vão perceber que quando eu finalizar o prato, que eu vou abrir aqui para vocês verem, a gente vai ter um frango bem suculento, macio por dentro, aromático por causa da nossa manteiga de ervas e crocante por fora. Lembrando que a qualidade dos insumos, eu sempre falo isso aqui nos meus programas, que a qualidade dos produtos fazem toda a diferença no resultado final da sua receita. Então aqui nós já temos o nosso frango no ponto que a gente quer. Ele tá bem douradinho, né? Criou essa casquinha
bem crocante por fora. E agora nós vamos escorrer aqui. Hoje eu vou servir o nosso frango a Kiev com feijões verdes, as famosas ervilhas. Elas foram cozidas no vapor e depois eu dei um choque térmico e salteei na manteiga, tá? Mas você pode servir o seu frango a Kiev com legumes, né? Com o acompanhamento da sua preferência. Então aqui eu vou empratar essa delícia russa. Vamos aqui dispor os nossos feijões verdes e vamos colocar aqui o nosso frango a Kiev. Olha como o frango ficou suculento por dentro com a nossa manteiga de ervas. Então esta foi a nossa receita de hoje, o frango a Kiev. Crocante, suculento e delicioso. Gostou da receita? Então se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe os seus comentários. Eles são importantes para mim e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!